Olá pessoal, um ótimo dia a todos, né? Chegamos ao nosso PET 3 da Secretaria de Educação. Espero que todos estejam bem. Então nós vamos retornar agora aos nossos estudos remotos, né? Ainda remoto. A gente não está com a segurança total, né? Para voltar presencial, então vamos continuar com a nossa aí da mesma forma que a gente estava até o segundo bimestre. Então eu gostaria de agradecer a todos aí, né, que está acompanhando, que está fazendo de tudo, né, para passar por esse período sem deixar os estudos de lado. Então, parabéns a vocês. Então, a semana 1, nós vamos trabalhar aí com o eixo sobre os modelos, né? Então, constituição dos materiais e representação para o átomo. Então, aí a gente vai estar abordando aí 5 habilidades, né? Então, de acordo com a tabela periódica. Então, depois vocês pegam o PET, vocês dão uma lida, beleza? Para vocês ficar mais a par de cada uma dessas habilidades que vai ser abordada aí nessa primeira semana. Então, aí, conteúdo relacionado são tabela periódica, propriedades periódicas. Então, cara estudante, no PET anterior damos início ao estudo da tabela periódica. Conforme você viu, os elementos químicos são organizados em ordem crescente, né, do seu número atômico. Assim, elementos similares, por consequência, propriedades semelhantes. Então, estão situados aí no mesmo grupo da tabela periódica. Então, essas propriedades se repetem em intervalos regulares. Então, após cada período da tabela periódica, que são denominadas propriedades periódicas. Então, por isso que foi dado o nome propriedades periódicas, porque tem uma certa sequência, né? A forma que você vai encontrar a ordem crescente de cada uma dessas propriedades de acordo com a tabela, de acordo com o período que se encontra esse elemento químico. Então aí, a primeira que nós vamos ver aí é o raio atômico, né? Então, esse raio atômico aí, ele é definido como a metade da distância entre os núcleos, né, de dois átomos vizinhos. Então aqui, não vou ler, mas depois vocês podem estar dando a lida. Então aqui vamos lá já para a imagem, para você ficar mais entender o que é esse raio atômico. Então, quando eu tenho dois átomos vizinhos, então essa distância aí de um núcleo para o outro, ó, então ao dividir por 2 esse raio aí, ó, essa distância. Então, raio é igual a essa distância aí dividido por 2. Então, esse raio aí, na realidade, ele vai também diz respeito ao tamanho do átomo, né? Quanto maior o raio, maior será o átomo, beleza? Então, vocês podem dar uma lida, né, nessa definição. Uma observação a ser feita é que os átomos aí dos cátions, né, é menor do que o átomo neutro, e os raios aí dos íons vai ser maior do que o átomo no estado neutro, beleza? Então aqui você tem, dá para anotar aqui a diferença, beleza? Então aí vocês notam aí essa diferença. A próxima propriedade periódica que nós vamos ver vai ser a energia de ionização. E o que acontece? Na tabelinha, quando você pegar a tabela periódica, como é que você vai notar, como é que você vai ver qual é os elementos que vai ter raios maiores? Então, numa mesma família, o raio atômico aí, ele aumenta de cima para baixo, né? E na realidade, no período, ele vai aí, ó, o tamanho do átomo aumenta da direita para a esquerda. Então, a setinha, então observa que ele vai, nas linhas, ele vai aumentar da direita para a esquerda, e nas colunas, né, de cima para baixo. Então, observa a setinha. Isso é muito importante, porque vocês vão notar que lá na outra propriedade já vai ser diferente essa seta. Então, essa setinha, então guarda essa informação aqui, ó, porque isso aqui é muito importante, que é a variação desse raio atômico aí de acordo com os elementos da tabela periódica. Então, se for, por exemplo, se for comparar dois elementos que se encontram na mesma linha, o elemento que vai estar à esquerda, ele vai ter esse raio atômico maior do que um elemento que vai estar à direita, beleza? E se for dois elementos que se encontram na mesma coluna, se o elemento estiver mais na parte de baixo, ele vai ter um raio atômico maior do que esse elemento que se encontra mais acima, beleza? Então guarda aí essa imagem aí dessa setinha que é do raio atômico. A próxima aí, propriedade aí periódica vai ser a energia de ionização. Então essa energia de ionização está
associada à questão de você retirar um elétron, né? A energia necessária de você retirar, né, esse elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Então aí uma observação a ser feita que é o seguinte: essa energia, quando você retira, cada vez que você retira no caso, um elétron de um átomo, se for necessário retirar o segundo, vai ser necessário uma energia maior, entendeu? Então, o que acontece? Por quê? Porque quando você retira um elétron de um átomo, ele vai ficar sendo um cátion, né? Porque ele vai ficar com os prótons a mais, beleza? Vocês estão lembrados dessa regrinha aí. Então, quando os cátions têm raios menores do que o átomo no elemento neutro, beleza? Então, quando você retira um elétron de um átomo, o raio dele vai diminuir. Então, para você retirar mais um elétron, vai precisar de uma energia maior, beleza? Então, aqui tem até a sequência, ó. Então, a primeira energia de ionização sempre vai ser menor que a segunda e menor que a terceira. Então, a terceira ter que ser maior que todas. Então, quanto mais você vai retirar mais elétrons, você vai ter necessário uma energia de ionização maior. Tranquilo? E essa energia de ionização, gente, a setinha já vai ser ao contrário vou até diminuir um pouquinho aqui para ver se dá para pegar. Os dois, observa que lá em cima eu tenho do raio atômico, aqui embaixo eu tenho da energia de ionização. Observa que nas linhas, né, na mesma linha, já vai ser da esquerda para a direita, que essa energia vai crescer. E nas colunas já vai ser o quê? De baixo para cima. Então é ao contrário do que ocorre lá no raio atômico. Entendeu? Então observa as duas tabelinhas tá aqui. Eu vou dar o zoom aqui na energia de ionização, porque ela é ao contrário do raio atômico lá, beleza? Então guarda de novo nas linhas, né? Nas linhas aí que é no caso, que é no período, ela vai crescer, né? Da esquerda para a direita, beleza? E já nas colunas, que no caso as famílias, né, ela já vai crescer de baixo para cima, tranquilo? Então vocês têm que guardar essa questão dessa tabelinha aqui, dessa setinha, como é que ela vai ser utilizada, tranquilo? E a nossa última propriedade aqui, periódica, a gente vai ver, vai ser a eletronegatividade, né, que é a tendência de um átomo possuir, e aí no caso vai possuir de atrair um elétron, né, de outro átomo quando ele se encontra junto, né? Quando você tem dois átomos aí, um junto com o outro, por exemplo, NaCl, por exemplo, o cloro e o sódio. Então, quando está junto, então um desses elementos vai ter a tendência de atrair um elétron mais que o outro, né? Então esse nome vai ser dado aí, essa propriedade, eletronegatividade. Beleza? Então, na tabela periódica, a eletronegatividade cresce de baixo para cima, né? E da esquerda para a direita. Então, de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, a única coisa que vai diferenciar a eletronegatividade da energia de ionização, gente, é porque na eletronegatividade a família dos gases nobres não entra, né, dentro desse contexto. Então, na eletronegatividade, observa que aqui tem até um pontilhado, vou dar um zoom para você entender. Então, significa o quê? Que a família dos gases nobres não participa dessa eletronegatividade. Por quê? Na realidade, eles já são estáveis, né, gente? Eles não têm, né, essa tendência de atrair ou não elétrons. Então, são uma família de gases estáveis. Beleza? Então, aqui embaixo eu tenho a questão dos que possuem maior eletronegatividade, né? Então, os metais aí, quem vai ter a maior eletronegatividade vai ser o flúor, né? Então, é na sequência de trás para frente. O menor vai ser o H, o hidrogênio, beleza? Então, o maior vai ser o flúor e o menor vai ser o hidrogênio. E tem uma sequência aí, né, crescente aí de energia de eletronegatividade, beleza? Então, se a eletronegatividade é a tendência de atrair elétron, eletropositividade aí vai ser, que é a mesma coisa de caráter metálico, é a propriedade periódica também, que vai indicar aí a tendência de um átomo perder, né? Então, quanto maior ele tem essa tendência de perder, já a eletronegatividade é a tendência de atrair esse elétron, beleza? Então, essa foi as propriedades periódicas, viu? Então, aqui nós temos as atividades da semana. Então, quem quiser ter mais acesso aí, então tem esses dois endereços aqui, que são dicas aí, né? Você tem vídeo de tabela periódica,
vocês vão ter uma noção melhor, né, do que foi abordado aqui nessa primeira semana, beleza? Então, conto para vocês acessar esses dois sites aqui do YouTube para você ficar mais a par aí dessas propriedades periódicas, beleza? Então, vamos para a atividade. Então, aqui eu tenho a tabela periódica. Então, essa tabela periódica, o interessante é que você tem ela em mãos, né, gente? Que é a tabela periódica para química, é como se fosse um dicionário, né, para o português. Então, é essencial cada estudante ter uma tabela periódica aí para você estudar mesmo, saber, ter noção de cada elemento, a posição, onde ele se encontra, tranquilo? Nós já vimos isso aí, essa questão do nome das famílias. E você tem que ir estudando mesmo para saber, que não é questão nem de decorar, é questão de aprender mesmo a utilizar a tabela periódica. Na primeira questão, então, você vai utilizar essa tabela porque você vai localizar esses elementos para resolver a questão 1 e 2. Então, aqui, na questão 1, fala sobre a questão do raio atômico, qual que é o metal alcalino de maior raio atômico. Então, vocês vão voltar lá naquela posição lá no raio atômico, onde nós foi estudando os raios atômicos aqui, ó, tá vendo? Então, ele cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo nas colunas. Então, você vai voltar e ver qual que é esse metal alcalino que vai ter esse maior raio atômico, beleza? Na questão número 2, já fala da energia de ionização, então qual é a ordem crescente. Então também vocês voltam lá naquela tabelinha onde fala sobre energia de ionização, observa que lá ao contrário, né, do raio atômico, ela já cresce nas linhas da esquerda para a direita e nas colunas de baixo para cima. Então observa aí qual é a sequência. Está querendo que vocês marquem aí qual é a sequência, né, crescente de ordem, crescente do menor para o maior, beleza, gente? Então, na questão número 3, foi dada uma tabelinha, e aí foi dada aí 3 energias de ionização de 2 elementos, né? E pede para você responder essas 2 perguntas. Então, vocês vão analisar a tabelinha, tá muito tranquila essa aqui. Então, vocês lembram que a energia de ionização, quanto mais para retirar o primeiro elétrons vai ser uma energia, enquanto o segundo vai ser uma energia maior, o terceiro vai ser uma energia maior ainda, e assim por diante. Já vimos isso aí anteriormente. Então, vocês observam a tabelinha e respondam essas 2 questões, está bem tranquilo aqui, beleza? Na número 4 foi dada uma tabela, e nessa tabela foi dado alguns elementos, né? Da letra A até a letra G, né? Os elementos A, B, C, D, E, F, G. Então, eles estão espalhados aqui na tabela periódica. Então, vocês vão, dentre essas opções, vocês vão ver qual é o elemento que tem maior raio atômico. Então, vocês vão colocar a letra, beleza? Pode voltar lá no raio atômico, observa lá como é que você analisa qual que é o maior, né? Depois a letra B já pergunta qual que é o que tem maior energia de ionização, né? Aí na letra C já pergunta qual o elemento do quarto período é o mais eletronegativo, então quarto período. Lembra lá nós temos aí, no caso aí, os 7 períodos, né? Então, você vai localiza o quarto período e vê aí como é que você observa aí dentro do período, como é que você observa qual que é o mais eletronegativo. Então, volta lá também na eletronegatividade que você vai ver a setinha como é que está indicando lá, beleza? Lembra que a eletronegatividade, nas linhas, né, ela vai lá, ó, na linha, ela vai ser da esquerda para a direita e nas colunas de baixo para cima, beleza? Então, essa aí foi a atividade para essa semana, viu, gente? Então, tá muito tranquila. Espero que vocês tenham compreendido. Se não, entre nesses sites, esses 2 sites aqui também, para estar favorecendo aí o seu aprendizado, beleza? Então, no mais, espero que vocês tenham uma ótima semana, né? E assim que vocês finalizar a semana, me manda, né? Para eu corrigir e dar o retorno a vocês. Então, um abraço a todos, viu? E um ótimo dia aí a todos.